Vice realmente importa numa disputa eleitoral? Hoje o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que talvez Braga Neto não seja o seu vice na disputa eleitoral de 2022. Quem deve assumir esse posto é Tereza Cristina, a ministra da Agricultura. Nesse vídeo eu vou explicar o que está por trás disso tudo, então vem comigo. Na política, normalmente ninguém quer ser vice, né? Eu escrevi sobre isso para o Yahoo, inclusive. Dória não quis ser vice, Tebet não quis ser vice, Eduardo Leite provocou um racha no partido porque não queria ser vice, e o Ciro Gomes nem dá conversa para esse tipo de assunto. Algumas pesquisas indicam que 77% dos brasileiros não se interessam pela figura do vice. É curioso, num país onde a história da redemocratização começou justamente com o vice, né? Quando Tancredo Neves morreu, quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Logo depois a gente teve Fernando Collor de Mello, que para evitar o impeachment renunciou, e quem assumiu foi o seu vice, Itamar Franco, que teve um grande papel na redemocratização do país. E aí a gente segue a nossa história. Fernando Henrique teve o vice dos sonhos, que era o Marco Maciel. Lula, para acabar com aquela pecha de sapo barbudo que ia inserir o comunismo no Brasil, colocou como vice o José Alencar, que deu uma pegada meio econômica, liberal, e atraiu o empresariado para a chapa do Lula. Depois a gente teve a emblemática Dilma Rousseff com seu vice Michel Temer, e a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, que trouxe como vice, na chapa de 2018, um militar. Agora o Bolsonaro sinaliza que quem deve ser o vice, depois de muito falar do Braga Neto, é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Bom, os fatos são muito explícitos, né? O ex-presidente Lula tem o apoio de 49% das mulheres, segundo as pesquisas de intenção de voto, e o presidente Jair Bolsonaro só 23%. Atraindo a Tereza Cristina, ele também atrai o apoio e o dinheiro do agronegócio. Então, para quem pensa que o presidente Jair Bolsonaro vai deixar de lado as Forças Armadas, tá muito enganado. Isso é só um passapano. É uma tentativa de trunfo nas eleições. De novo, eu escrevi no Yahoo falando isso, né? Que o Lula não estava pensando em governar, mas em vencer as eleições. É a mesma medida de Jair Bolsonaro. As Forças Armadas no Brasil, elas foram criadas em 1824. E nesse período elas eram chamadas de o poder desestabilizador. Não tem muita informação histórica sobre esse período, né? Quem tem um estudo muito bom sobre isso é o José Murilo de Carvalho. E nos estudos dele, ele indica que as Forças Armadas elas foram mudando de pretensão ao longo dos anos. Eu vou explicar para vocês e talvez isso ajude a entender alguns insights do presidente Jair Bolsonaro. Até o final do período do Império no Brasil, mais da metade dos oficiais das Forças Armadas possuíam título de nobreza, o que faz a gente ter uma reflexão. Talvez por isso, no governo Jair Bolsonaro, ele ainda tente resgatar essa aura das Forças Armadas, uma aura de um passado muito distante, glorioso, que conforme eu vou mostrar ao longo do vídeo aqui, ela foi perdendo. Então vamos lá. O perfil das pessoas que eram recrutadas para as Forças Armadas, ele foi mudando na medida que o Brasil foi se transformando numa república. Então já não era algo de desejo fazer parte das Forças Armadas, e elas foram ficando marginalizadas. Em 1920, com o movimento tenentista, tentou-se reverter esse sentimento. O próprio Getúlio Vargas deu um up nas Forças Armadas, mas com o fim da ditadura militar em 1985, mudou-se a forma como as próprias Forças Armadas se viram representadas na política nacional. Então, a partir de 1985, a própria Constituição de 88, ela garante que as Forças Armadas elas servem para manter a ordem e a legalidade do país. E isso transcorreu razoavelmente tranquilamente nos governos seguintes, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele até recriou o Ministério da Defesa. E aí, no governo da esquerda, do PT, veio, vocês devem lembrar, a Comissão Nacional da Verdade, onde foi feita toda uma investigação sobre os crimes da ditadura militar e muito se responsabilizou as Forças Armadas. E aí o presidente Jair Bolsonaro vem e tira dessa ilegalidade, de novo, desse sentimento de marginalização, ele tira as Forças Armadas, que se há muito tempo tiveram um sentimento de nobreza, depois foram relegadas a segundo plano. Com a abertura da democracia permanecem estáveis, o PT vai lá e dá uma provocada de novo, dá um sentimento de marginalização para as Forças Armadas, e o presidente Jair Bolsonaro tenta recuperar essa aura de poder, trazendo um militar e vários militares para o seu governo. O que a gente tem que pensar agora com a
possibilidade da Tereza Cristina como vice. Porque vices importam. A história já nos mostrou isso. Então, se é para uma mulher assumir um cargo numa campanha, se for de vice, ok. Né, que ela saiba posteriormente assumir esse protagonismo. Né? Os militares no governo Jair Bolsonaro, eles não estão de lado, nunca ficarão, e se houver uma reeleição, eles jamais estarão resignados a segundo plano, porque tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro, eles são personagens raivosos, eles têm um sentimento de vingança. Lula quer recuperar o que foi dele, todo o poder que foi dele, e ele se sente injustiçado, e Bolsonaro quer resgatar o que o PT fez com as Forças Armadas. No meio disso tudo, a única coisa positiva que eu vejo é justamente o nome de uma mulher no meio da disputa política, que seja como vice, que o matriarcado comece assim, e a história já provou que o vice importa sim. Eu espero que, ao contrário dos militares, que deveriam sim ser figuras decorativas e apenas, como eu já falei no início desse vídeo, para manutenção da ordem, eu espero que as mulheres na política de 2022 em diante não sejam figuras decorativas. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários, sigam nas redes sociais e até a próxima.